Bom dia, bom domingo a todos. Uma pergunta que eu faço é: buscar o conhecimento é pecado? É errado buscar o conhecimento? Em Provérbios 2, 3 diz: e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz. Em vários trechos, tanto de Eclesiastes como o livro de Provérbios, você vê sobre a inteligência, a sabedoria, né? E tem uns relatos interessantes. Em Atos, por exemplo, Paulo prega em Atenas, né? Um berço da filosofia, né? Um dos berços, né, da filosofia. Em Atos 17, 18, ele fala de alguns filósofos epicureus, né? E estoicos. Epicureus que buscavam, né, o prazer e a felicidade, e os estoicos pregavam, né, que a alma deveria ser cultivada. Então eles eram um pouco mais espirituais, vamos dizer assim, né, em relação, até acreditavam em reencarnação. E é interessante que em Atos 20, né, Paulo ele fala sobre a chegada dele em Mileto. E nos lembra, né, inclusive do filósofo famoso, né, Tales de Mileto. Acredito que quem estudou filosofia, né, e todos nós estudamos, pelo menos quem já tem aí próximo dos 40, que eu tenho 44, né, viu falar sobre Tales de Mileto. Antes dele, Paulo, né, letrado que era, fala da viagem que ele faria a esses lugares, né? E que ele tinha ciência de que se tratava de uma civilização mais culta, exigindo uma fala mais criteriosa, né? Ele que era romano, letrado, uma pessoa né, com alto conhecimento da época. E ele falava em respeito à cultura, né, daqueles povos. E diferente do que eles dizem, se você vê, vamos dizer assim, cronologicamente você vem estudando, você vai ver que quando ele fala, por exemplo, sobre a letra, né, ele fala: a letra mata, mas o espírito vivifica. Alguns pegam isso como a letra quer dizer sobre o conhecimento, né? Nós não devemos procurar o conhecimento. Na verdade, ele estava falando ali sobre as leis, né? As leis de Moisés. Então ele falando: a lei mata, mas o espírito vivifica, porque é o espírito que questiona, né? Que te posiciona, que te dá admoestações do que você deve ou não, né? Como ele mesmo diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pois o conhecimento, eu vejo que ele faz com que nós aproximamos cada vez de Deus, né? Do Criador de todas as coisas. Porém, há um perigo, né? No livro de Eclesiastes 2,16, né, diz: pois tanto o sábio como o estúpido, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Ele fala, né? Morre o sábio e da mesma forma o estudo. Então, por mais que você adquirir todos os conhecimentos do mundo, toda a ciência, você morrerá um dia, né? E tudo ali se acabará. Sem falar no que estudamos e às vezes esquecemos, né? Então, resume-se então que o conhecimento nos faz ter uma vida mais leve. Se tivermos entendimento de que toda a ciência, como a astrologia, a psicologia, até a mesma teologia, a antropologia, todo o conhecimento nos leva, se formos prestar atenção, né, cronologicamente, da criação lá em Gênesis até Apocalipse, a ideia do Criador, né, relacionar com nós, e toda a dificuldade que temos em relacionar, não só com ele, mas com todos. E nós chegamos à conclusão de que o conhecimento ele só faz com que vivamos, né, mais leves, que sejamos mais sábios, que tenhamos mais critério na fala, em frear a nossa língua, em ter muito cuidado para não chegar um momento, né, que talvez a gente chega, de que a gente perceba que nós não tivemos sabedoria para lidar e pagamos um alto preço. Então é um pai, como eu sempre digo, né,
admoestando um filho para que ele viva bem, para que ele se vá bem, para que ele seja bem-aventurado, e não um punidor, né, um Deus sádico, né, que gosta de ver sofrer. Então o conhecimento, ele nos aproxima de Deus. Nenhum problema se você ler, né, apesar de não estar os livros cronológicos, mas pelo menos a ideia está cronológica, né, de criar o ser humano e toda a evolução, né, de Deus ali, a ideia de relacionamento com o homem, né, e aí o homem se voltando sempre contra ele, né, sempre contra o Criador, como se tivesse conhecimento suficiente, inteligência, sabedoria para lidar consigo mesmo, né. E aí por isso, justo, né, o justo, ele sabe que precisa de Cristo, então ele é justo a ponto de perceber isso. Então nós chegamos à ideia de que quanto mais conhecimento, nós não devemos nos perder, e sim aproximar-se cada vez mais do Criador, que mandou o seu Redentor Filho, para que através dele nós sermos justificados, né, e tivemos acesso a Cristo. Não por sermos impecáveis, não por sermos santos, mas por sermos criatura sua e resgatado pelo sangue do seu Filho. Amém?